Você é maluco, só pra gente... Todos estão assistindo a gente. Aqui mais uma live da Fundação 5C. E já é a segunda do ano. Dessa vez aí vai ser da bancada fixa aí só eu e o Lário. Infelizmente aí a Alenice e o Marcelo tiveram probleminhas, mas na próxima estão aí de novo. Hoje estamos aqui com o nosso camarada aí, Alexandre Reis. Dá um oi, Alexandre. Opa! Aí. E nosso amigo aqui, Lário Diniz, mais uma vez aí. Hoje eu vou ser o âncora aqui do programa. E só para não perder o costume, para quem está chegando agora, não está acompanhando ainda, Lário, o que é o 5C? O 5C nada mais é que um grupo de pessoas que acreditam que a gente deve superar o capitalismo e conseguir que os trabalhadores e a população do mundo tenha uma vida digna. E esse grupo surgiu a partir do Marcelo, quando ele pegou os amigos dele, que era menos dodói, na época das eleições de 2018, e botou no WhatsApp. E lá, a gente debatendo, conversando, acabou formando o Cajaceiros Comunistas e Canela Cinza. E a nossa ideia é tornar esse coletivo algo cada vez maior, com um trabalho de base e saindo da internet também, indo para o mundo real. Quando a vacina chegar aí e tudo isso acabar. Mas, enquanto isso, a gente está aqui fazendo essas lives todas as quartas-feiras, esperando que levar um pouquinho de ódio à classe burguesa ao coração de vocês. Isso aí. Obrigado, Vamos começar então pelo tema? Vamos então começar aqui direto para nossa... Assim, lembrando então, também, o tema, cara, que basicamente tá tudo caro. Gente, eu tô com acho que minha internet já tá com um delay. Eu tenho quase certeza disso. Pouca coisa. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Beleza. Então, o tema, né, hoje basicamente tá tudo caro pra caralho. Todo mundo notou aí que nos últimos meses, né, antes da crise do Covid, já vinha ocorrendo um aumento. Nesse ano, no 2020, a crise aumentou e acelerou esse processo. E um monte de coisa está ficando cara, né? Quem faz compra no mercado sempre, que é praticamente todo mundo, né? Precisa viver, está notando que está tendo uma variação grande, o custo de vida está aumentando. E o Alexandre, ele tem muitas coisas interessantes a dizer sobre isso. Ele conhece certas questões do assunto que poucas pessoas têm acesso ou conhecimento. Então, Alexandre, responde. Por que tá tudo caro pra caralho? Cara, basicamente, é aquela conversa da commodity. Porque o dólar tá caro, tudo é em commodity. A questão de insumos, leite, carne, frango, tudo em commodity. Então, assim, hoje em dia, teve um esboço, talvez, no governo PT de fazer isso, que era através da Conab. De quê? De criar um mercado, né, uma quantidade de produtos para proteger o mercado interno. O que seria isso? Porra, você tem que ter 30% da produção destinada ao mercado interno. Porque senão, é fato, o produtor, o pecuarista, ele vai vender lá para fora. Porque, pô, ele paga R$1,20 vamos botar, no litro de leite aqui dentro. Lá fora tá R$1,80. Ele vai vender lá para fora. Entendeu? É importante também salientar uma coisa, cara. Sempre quem paga a conta é o consumidor. É sempre o consumidor. O empresário ele não sofre, ele não tem leso com isso. Igual as pessoas ainda tem essa questão de pintar empresário de bonzinho. Certo? O empresário ele tem uma margem fixa. A margem dele é 20%, não importa o preço de partida. Se você vende o produto para ele a R$5, a margem dele é 20%. Se esse produto dispara para R$30, a margem dele é 20%. Sempre quem paga a conta é o consumidor final.
Entendeu? E basicamente é isso. A gente está vivendo agora um momento do aumento do preço da carne, que a gente estava brincando sobre isso. Cara, eles estão vendendo o boi gordo, que eles chamam lá para fora, absurdo de caro. Então eles não vão vender. Se não tiver proteção ao mercado interno, a gente vai sempre ser penalizado. Sempre o consumidor final. Essa é a questão. Não tem outro caminho. O empresário aí não sofre prejuízo. Ele não sofre prejuízo nunca. A margem dele é fixa, entendeu? É importante que as pessoas saibam disso. Que assim, fica imaginando que o empresário, abre mão da margem dele. Não abre, cara. Não abre. Aumentou o preço, disparou o preço de partida, dispara o preço na ponta. É simples assim. A única coisa que a única coisa que o empresário sofre é quando ele é burro e ele calcula errado. Mas ele sempre está fazendo isso que o Alex está falando. Ele pega tudo que vai vir que ele vai ter de gastos, e ele coloca lá na planilha dele, no programa que ele usa para calcular, seja o que for, ele coloca tudo lá, e no final, depois que gastou tudo, que pagou tudo, aí no final que ele pagou tudo isso, ele ainda bota essa porcentagem de lucro que o Alex está falando. Aí quando se ele montar um programa, uma planilha, um cálculo burro, e aí que ele vai ter prejuízo. Mas o objetivo dele nunca é se ferrar. É sempre jogar para frente pro consumidor. Não, sim, tudo é repassado. Imposto é repassado, serviço é repassado, IPI, o DIFAL, que eles chamam, a diferença de ICMS, ela é repassada. Entendeu? E no Rio de Janeiro a gente sofre muito mais, embora as pessoas achem que o custo de vida e outros estados seja mais barato, na verdade o ICMS do Rio de Janeiro é o mais caro do Brasil. Então toda a diferença de ICMS também é repassada diretamente para a gente. E a diferença é muita coisa, cara, é 8%. Então a gente já começa no Rio de Janeiro pagando 8% a mais. A gente já começa pagando 8% a mais. Tá? Fazer cachaça de milho, tá? Já dá para fazer cerveja. Opa. Não, entendi. E é muito doido, porque é sempre aquele caso de que a gente não vê, por exemplo, supermercado quebrando. Tá tudo caro e você vê, na verdade, supermercado inaugurando, porque é uma questão que você pode botar o preço lá em cima e as pessoas elas vão cortar outras coisas, mas elas precisam comprar itens de cesta básica, precisam comprar itens de sobrevivência mínima, né? E então vai ter saída, vai ter uma passada das pessoas que não vão ter dinheiro e vão ter que reduzir, passar fome. Para o mercado pouco importa, mas a margem fica, né? Isso, por exemplo, você falou da questão do ICMS, que a carga tributária ela é mais imposto sobre venda, né? ICMS, né? É uma carga mais pesada, né? No Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, pode falar. Não, é isso mesmo. No Rio de Janeiro a maioria dos estados é entre 12% a 10%. No Rio de Janeiro é 20%. Então você já começa pagando de FAO, quer dizer, entendi. O que você compra aqui, você já compra com 8% a mais. E o ICMS é um imposto muito engraçado, porque é um imposto que a pessoa paga na saída e o consumidor final ele acaba pagando na entrada desse produto também, entendeu? É muito doido, cara, esse imposto. Entendi. Não, porque, assim, é um imposto que insiste diretamente sobre o bolso do cidadão, né? Mas o Estado de Janeiro, ao mesmo tempo, as concessionárias de transporte, por exemplo, muitas vezes ela tem isenções fiscais milionárias, quando não, o Estado paga a conta dessas concessionárias, como o caso da Supervia, já pagou conta pagou dívida que a Supervia tem com a Light várias vezes. E mesmo assim, elas ainda aumentam o valor. Não. Supervia não. Uma suposta empresa de transporte público ferroviário do estado do Rio de Janeiro. Sim. A gente não. A Marcele falou uma coisa interessante aqui e cai diretamente sobre o que eu estava falando no início, que é a questão do commodity. Ela estava falando que o preço do óleo está um absurdo. Cara, o Brasil tem tanta soja que já não sabe mais o que fazer. Só que, o que o produtor prefere? Vender no mercado interno a um preço menor ou exportar?
com preço muito superior. Ele vai exportar, cara, e dane-se o mercado interno. Então, se não tiver, enquanto o Brasil não tomar uma vergonha na cara, e isso eu falo de vários governos, a Conab, Rodrigo, que a gente conversou sobre, ela foi criada nos anos 90. E desde então você só ouve escândalos dela. E agora no governo Bolsonaro ela acabou. Que seria um órgão para proteger o mercado interno. Tem que falar para o produtor, olha só, cara, você não pode exportar tudo, você tem que proteger o mercado interno. Você não pode exportar tudo. E a Marcele está falando justamente sobre isso. O óleo está caro e, porra, o Brasil nunca teve tanto soja na vida. Entendeu? A carne está um absurdo e o Brasil está, porra, botando o boi gordo para fora às pencas. A gente sempre acaba consumindo o resto de tudo, por não ter essa proteção. Aí tem muita gente que vai falar sobre essa coisa do liberalismo, de livre comércio. Cara, isso é falácia. Primeira coisa, os Estados Unidos é o rei de fazer isso, é proteger o mercado interno. Que se dane, ele protege o mercado interno. Ele cria mecanismos para proteger o mercado interno. Isso não acontece aqui, entendeu? Então essa coisa de liberal falar que deixa o mercado agir, isso é falácia, cara. Sobre os Estados Unidos, um exemplo claro de proteção do mercado interno foi o Trump impedindo o TikTok de entrar no mercado americano e a Huawei junto. Porque a Huawei e as empresas de tecnologia chinesas estão engolindo as empresas de tecnologia americana. E o Trump falou, eu vou tentar impedir que isso aconteça. E ele começou a botar várias barreiras para usar o Estado para impedir que o livre comércio se propagasse lá dentro. Cara, os Estados Unidos faz isso direto, cara. Chega a ser ridículo o quanto eles fazem isso para proteger o mercado, para proteger as empresas. Sabe, o Brasil fica nessa coisa que é quase uma prostituição, cara. Entendeu? Aí a gente estava numa conversa sobre essa questão ainda de commodity, sobre o Brasil trabalha muito com produto in natura, que é o produto não faturado, não manufaturado, igual o Rodrigo estava falando, que é você agregar valor ao produto. A gente só pega e manda. A gente vende madeira, exemplo, vende madeira R$10 e compra um guarda-roupa a 100. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece também. A gente não tem industrialização. E isso peca muito nessa parte que o Rodrigo falou, que é não trazer valor agregado. A gente vende produto bruto e compra deles, o produto que a gente vende para eles, a gente compra mais caro do que seria o valor do produto in natura, entendeu? É complicado, cara. Eu fico com muita raiva quando as pessoas ficam dando como exemplo o liberalismo americano, porque na prática, qualquer um consegue enxergar o que eles fazem com o mercado interno. Eles chegam a acusar empresas, eles inventaram. Eu lembro até hoje sobre ainda a Huawei, eles inventaram várias situações para descredibilizar. Lembra aquela época dos tigres asiáticos? Não sei se vocês lembram que estava crescendo a Hyundai e tudo mais. Nossa, eles fizeram quase entrar em guerra com a Coreia por causa da Hyundai, cara. Entendeu? Então você não vê lógica na coisa do mercado. Essa questão liberal de direita, problema dodói da cabeça desse pessoal, ela se origina em uma lógica que é muito comum dentro da direita, que é aquela lógica que, tipo assim, ela faz sentido e ela parece ser correta se você simplesmente ignorar todo o resto do mundo. Você ignorar a história, você ignorar a sociedade como ela é, você ignorar as vontades, os interesses de quem controla o sistema. Então, assim, se você ignorar tudo isso, você botar num papel em branco essa matemática, a ideia de, se eu tiver muito produto no mercado, isso vai fazer com que mais pessoas comprem, e aí, se eu produzir mais, isso aumenta o consumo, aumentando o consumo, o preço cai, e aí você tem mais demanda, e com mais demanda, mais empresas começam a existir, com mais empresas começa a ter mais competitividade. Isso, num papel em branco, se você pegar uma folha de papel e escrever, faz sentido.
Agora, se você botar na prática, no mundo real, você está ignorando uma porrada de coisa, você está ignorando o colonialismo, você está ignorando os interesses da burguesia, você está ignorando a questão da máfia que vai se formar para poder controlar os preços, e quando não for máfia, o Estado mesmo vai permitir que isso aconteça. Então, isso tudo é ignorado para eles tentarem defender essa ideia que você está falando aí de o mercado vai se autorregular. Só que, na prática, nunca vai ser assim. Então, sobre isso, o mercado vai se autorregular, o Deus mercado, né, que vocês brincam tanto. Ele não vai se autorregular simplesmente porque o mercado ele é regulado pela burguesia. Não é o povo que regula o mercado. Essa coisa da lei da oferta e procura, bicho, isso é a maior merda. Isso foi a maior merda, não. Eu acho isso a maior genialidade que o capitalismo criou. Porque fica todo mundo vivendo essa ilusão da oferta e procura. Mas só que a oferta e procura é criada pela burguesia, cara. Então, a classe média, o pobre, ele nunca vai ter vez nessa lei da oferta e procura. E eu dei como exemplo para vocês, não lembro se foi para você ou o Rodrigo, o fato do leite longa-vida, leite UHT. Ele tem um período que o Brasil praticamente exporta toda a produção dele. Então ele saiu, vou dar um exemplo claro dessa coisa do livre comércio. E simples. Ele saiu do patamar de R$ 3,99, ele disparou em seguida para R$ 4,49, e depois ele foi a 5 e tal. Quem é que não comprou leite longa-vida 5 e tal? Certo? Aí acabou o período da entre safra. Porra, ele voltou para R$ 3,99? Ele não voltou para R$ 3,99. Então não tem essa de oferta e procura. Entendeu? Você vai criar uma demanda, na verdade, a burguesia cria a demanda. A verdade é essa. Essa demanda dispara os preços, só que não tem gatilho para o preço voltar ao patamar inicial, ao patamar que ele disparou. E sempre vai ser assim com qualquer coisa. A Ambev anunciou agora aumento para cerveja. De novo. Ela vai aumentar pelo 4º mês consecutivo, se eu não me engano. Agora me diz, em que momento esse preço vai voltar para o patamar de outubro? Que foi quando começou os aumentos. Então não existe essa lei da oferta e procura. Isso não existe, cara. Isso foi uma ilusão que o capitalismo criou e todo mundo engoliu. E vamos viver o American Dream, entendeu? Mas não acontece. No caso da burguesia que cria isso. E no caso da Ambev, né, eles estão fazendo uma coisa que é muito mais canalha, por conta de que eles estão deteriorando o produto, né, assim, hoje em dia, aquela questão da cerveja ser puro malte ou não, e estão criando uma linha de cerveja que é a marca, como é que se fala, é o produto original e cobrando mais caro, né? Assim, não era para uma cerveja feita de malte ser um objeto de luxo ou mais caro, porque é cerveja, né? Agora não, eles vendem um produto que perdeu a característica original, está cobrando caro por isso e vende o mais caro ainda, que é o original, né? É um negócio muito canalha. Eu não vou longe, não. Quer ver outra coisa que o comércio faz muito? Comecem a reparar nisso, é diminuir gramatura. Se diminui gramatura, se diminui qualidade, se diminui preço. Não. Entendeu? O papel higiênico, exemplo, o papel higiênico há pouco tempo ele diminuiu a metragem. Porra, não diminui o preço. O empresário, o mercado, o Deus mercado, ele só acha o jeito de se adaptar. Chega um patamar, eu não posso mais aumentar o preço, porque já deu, não tem mais como. O que eu vou fazer? Diminuo a quantidade, diminuo a qualidade, insiro novos produtos ali, mas mantenho o meu preço. E com isso, o que acontece? Ele não perde o lucro. Essa é a verdade. A regra do negócio, o jogo deles, é o seguinte: eles não jogam pensando no preço de fabricação. Assim, o meu lucro é em cima do meu gasto, né? O lucro sempre é em cima do lucro do ano passado. Então, assim, ano passado, se eu lucrei 20% em cima do meu gasto total, se esse ano eu lucrar 10%, eles não falam que ganharam 10%, eles falam que perderam 10%. É sempre em cima do valor do último lucro. E aí isso vai acumulando.
Não, se chama de período, acumulando. se chama de período, né? Na verdade, toda empresa ela trabalha com período. O Rodrigo também, que trabalha no ramo, ele sabe que tudo é medido de janeiro, exemplo, de janeiro agora, o preço, qualquer coisa competitiva é medida por janeiro do ano passado. Então, se ele, foi o que você falou, se ele vendeu 500 mil no ano passado, ele tem uma projeção e ele não pode vender 500 mil esse ano, porque ele tem uma projeção. Então, é crescimento em cima de crescimento que se fala. Porque eles não jogam para perder, ninguém vai jogar para perder. Não é o período, entendeu? Então, assim, como você falou. Isso é regra do capitalismo. Ele vender a mesma coisa que o ano passado, para ele não basta. Mesmo que ele vendendo a mesma coisa do ano passado, percentualmente, exemplo, ano passado ele vendeu 500 mil e a gente teve 30% de aumento no total. Ele vender 500 mil mais 30%, não é, porque ele tem uma projeção. Então ele vai forçar para que ele não ultrapasse esse patamar, entendeu? E a gente volta à conversa inicial, ele não tem prejuízo. O empresário nunca tem prejuízo. Quem vai pagar essa conta é você, sou eu, o Rodrigo. A gente vai pagar a conta sempre. Pois é, né? A gente teve 2 exemplos aí nas últimas semanas, né? Que quando o governo, nesse caso não aconteceu no Brasil, mas já aconteceu em outras situações de tentar ter um controle de preço, tabelar, né? Porque também acontece o que teve lá em Manaus, que acharam uma empresa escondendo o cilindro, né? E cilindro de oxigênio em plena falta em plena crise humanitária praticamente, porque quanto mais você segura, tu especula em cima daquilo. A lei da oferta e lá no caso, a rede privada de saúde estava ajudando, inclusive, a inflacionar esse valor. Aí a gente pega um outro exemplo totalmente diverso. A vacina da AstraZeneca, se não me engano, que o Brasil já tem fechado 2 milhões de doses para chegar prontas, né? Só que a fábrica é na Índia. E lá o governo indiano falou que não vamos vender. Simples, porque a Índia é imensa, tem gente pra cacete lá, eles estão preferindo vender para aliados regionais do que vender para o Brasil, que já estava acertado. E paciência, porque não adianta nada eles produzirem milhões de vacinas e o povo deles não está vacinado. Rodrigo, Entendeu? pior que isso. Pelo que eu vi, assim, eu não me aprofundei muito nessa notícia, não. Mas pelo que eu estava vendo, é pior do que isso. É que o governo brasileiro ele entrou em contato com o governo da Índia. A Índia falou que, cara, seguinte, vamos te arrumar essas vacinas, mas vai ser, não é para ser espalhafatoso, sabe? Fica tranquilo, sem chamar muito, fazer muito alarde, porque senão os nossos aliados aqui, a população vai ficar puta, vai reclamar de tudo. E aí o governo foi e mandou aquele avião com a porra estampado vacinas do Brasil e os cambau de tudo. Aí quando chegou lá, aí já falou, porra, então não vou vender para vocês mais. Basicamente. Aí eu não sei que fiasco, né? É pior do que não vender. É tipo assim, é fazer merda em cima de merda em cima de merda. Não, tipo assim, não conseguir comprar e ainda passar uma vergonhazinha, né? É complicado. A participação aí do Pocoyo aí na Pocoyo live. Esse aqui é o teste. Eu guardo meu filho aqui. Cara, mas é nessas horas também que você vê o capitalismo como ele é. Nu e cru. Entendeu? Isso é legal. Aliás, isso seria legal se as pessoas entendessem como funciona. Só que eu não sei, cara. Sabe aquela ideia romântica sobre alguma situação, seja da adolescência, essa ideia romântica que você tem? Eu acho que é essa ideia romântica que as pessoas têm sobre o capitalismo. Sabe? Uhum. Que ele é benéfico, que o livre comércio é legal, que a lei da oferta e procura é legal. Só que o que as pessoas não entendem é que tudo isso sempre é feito por e para a burguesia. Eles nunca põem na equação deles
porra, não, vamos lá, porque isso vai aumentar o consumo. Se diminuir o preço, vai aumentar o consumo e tudo mais e tal. Não, não vai, porque você tem que comprar, você tem que comer, você tem que se vestir, você tem que tomar remédio. E você deixa de fazer o quê? Talvez o mercado de indulgência, que é você comprar um chocolate, um mimozinho para você, que eles chamam de mercado de indulgência, talvez você deixe de fazer isso. Mas você não pode deixar de fazer nada, cara. A verdade é essa. Você vai deixar de fazer o quê? Entendeu? Mas ainda é pior que isso. É pior que isso, porque o Brasil não vive para o mercado interno. Então, para a burguesia nacional, foda-se se a gente está passando fome. Foda-se se a gente não tem nada. O importante para eles é eles venderem para o exterior. Porque eles usam a nossa terra, a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra para produzir, para vender para o exterior e eles acumularem. Existe uma coisa que o empresário nacional, ele é chantagista. E eu acho muito engraçado também essa coisa que eles... Estado mínimo. O Estado, a única função do Estado no Brasil é defender o empresariado. Eles criam lei antidumping. Não, mas isso é a função do Estado em qualquer sistema capitalista. O Estado serve à burguesia, sempre. Não, sim, mas no Brasil criou-se os empresários que chantagiam, cara, o tempo todo. Quantas vezes a gente já não viu? A Grendene ameaçou sair de tal lugar. Quantas fábricas já não ameaçaram? Não sei se vocês lembram. Vamos sair do ABC se não me isentar de imposto. Vamos fazer isso se não me isentar disso. E com isso eles conseguem subsídios. Cria-se leis antidumping que prejudica somente a nós. Eu lembro que os pecuaristas estavam enfiando 2 dedos e se rasgando quando acabaram com essa lei antidumping, que veio com leite da Argentina, que metade do leite nacional, eles piraram. Foi quando eles foram para a internet falar mal de Bolsonaro, se posicionar contra o Bolsonaro, e rapidinho voltaram atrás, voltaram com a lei antidumping. Então, porque a gente não pode... Ele está acostumado a chantagear o governo. É o tempo todo. A Ford está esperando o governo chegar lá e oferecer tudo para eles continuarem. É o que acontece há anos. Cara. Só que a gente não pode achar que isso é do Brasil. Isso é a base do capitalismo. Claro essa chantagem que eles fazem é o que Marx chamava de capital. Eles usam o poder que eles têm para poder controlar o Estado de forma que eles consigam aumentar o poder deles. Esse poder é o capital. Isso é muito bom que você falou, que serve, é um bom exemplo, que um monte de gente acha que capital é dinheiro. O cara que tem... O Jeff Bezos tem 118 bilhões de dólares. Ele não tem 118 bilhões de dólares na conta dele. Aquilo ali é uma cifra que equivale ao poder que ele tem. Que pode estar dividido na conta dele, está dividido em meios de produção, está dividido em patrimônio. Dinheiro na conta ele não tem ideia. Ele nem administra. Exato. Mas aquilo ali é uma forma de medir o poder dele, o poder de capital. Então, com aquilo é que ele faz, com esse poder, esse capital, é que ele faz essas chantagens para controlar o Estado, para sempre aumentar o capital. É uma coisa que sempre vai acontecer. Quanto mais o burguês sempre vai querer aumentar seu capital, e para ele aumentar seu capital, ele precisa piorar a vida do trabalhador, porque o planeta Terra é finito. A gente é uma bola de pedra voando no espaço. Espero que todo mundo saiba disso, ninguém que esteja nessa live ache que a gente é um prato, uma bola. Peraí, mas a gente é uma bola, tem certeza? Eu acho que a gente é um prato, né? Um disco voador, talvez. Quem chamou esse cara para live? Isso é finito, isso aqui não é infinito. Então, essa ideia de exploração infinita e de acúmulo infinito de poder é impossível, logicamente. Por isso que acontece em crises cíclicas, né? Exato. Onde o capital se rearranja, onde se redistribui, onde acontecem uma série de situações políticas e econômicas que faz o reageamento disso. São bolhas que estouram de tempos em tempos.
eu acho que assim, uma saída, e isso eu já bati boca com o Lário diversas vezes, que a gente discorda. Bati boca a modo de falar que a gente discorda nesse ponto, mas seria não nesse ponto. Enfim, seria fazer as quando o pessoas Alex fala entenderem. quando o Alex fala que a gente bateu boca, ele tá falando que a gente se beijou depois que a live acabou, algumas que vezes também. a discussão acabou no grupo, aí Algumas se botou e vezes se também. beijou. Né? É isso que a gente chama de Melhor bate-boca. deixa isso quieto. Simplesmente as pessoas deveriam entender como funciona o Estado no capitalismo e vamos botar no comunismo. O Estado no capitalismo ele funciona única e exclusivamente para a burguesia. Ele só funciona para isso. Aí eles vêm com essa ideia de Estado mínimo, que é uma coisa ridícula, e a todo momento, a todo segundo, se você procurar, você vê que isso é desmentido, que é essa ideia de que o Estado mínimo funciona. Ele funciona para a gente. O Estado para a gente é mínimo. Para a burguesia não é. O grupo, não sei se podia citar nome, mas enfim eu vou citar. O Grupo Petrópolis, se ele pagasse a dívida que eles têm com o governo do Rio de Janeiro, cara, na boa, ele tirava o governo do Rio de Janeiro do buraco. Eles devem bilhões e bilhões ao governo do Rio. Não só eles, a Ambev deve, todas as grandes empresas devem. Mas o Grupo Petrópolis é assim algo tão escandaloso que já foi questionado porque ninguém chega, bate na porta deles e fala: filho, apaga a luz, senão a gente vai cortar. Que é o que acontece na minha casa, na tua casa e na casa do Rodrigo. Foi esse mês do mês passado que rolou aquela notícia que estava sendo discutido no STJ, acho que foi no STJ, estava sendo discutido por algum órgão de justiça a possibilidade de uma empresa pagar uma dívida dela em parcelas que durariam 2.000 anos. Foi isso mesmo. Eu não lembro qual foi a empresa, mas eu lembro disso aí. 2.000 anos para pagar uma dívida. Essa empresa vai existir daqui a 2.000 anos? Não vai nem existir Brasil. Mas é o que eu estava falando, é o que eu falei mais cedo, né? Enquanto o imposto que é cobrado e que o cidadão paga, que vai no bolso dele, ele é cobrado de maneira fiel e repassado para ele, que é o caso desse ICMS de 20% do Rio de Janeiro, os impostos e dívidas que o grande capital deve para o Estado e que cria um ônus imenso para o Estado, porque as empresas estão ali funcionando, quebrando todo o orçamento, e esse não é cobrado. Esse é perdoado, é deixado para lá. Né? Então, você vê essa diferença de tratamento. Né? Provavelmente, se amanhã o ICMS do Rio ele cair de 20% para 5%, esse 15% de diferença vai entrar no bolso dos donos de mercado, dos distribuidores e por aí vai. Porque é aquela coisa, a gente tem muito Estado para quem não é capitalista, para quem não é burguês, nesse sentido, de só foder a gente, mas para eles que estão lá em cima, eles têm pouco, o Estado que vem para eles é um Estado de benefício. Né? Mas é porque, é como vocês falaram, quem está no comando do Estado, não só no Brasil, mas qualquer país capitalista, é a classe burguesa. Isso aí, a gente tem que parar de achar que o Estado e mercado são antagonistas, né? Pelo contrário, sem Estado não tem capitalismo, simples. E a gente acaba caindo no mesmo, que é o que eu falo, não vai haver regresso, não vai diminuir preço. Entendeu? Se você consegue um benefício fiscal, ou seja qual for, o preço não vai voltar. Acontece isso em vários produtos que tem essa questão da entre-safra, que, na verdade, é um pouquinho mais complicado, mas, enfim, o preço sai de um patamar de R$10, ele vai para 15, vai para 20, vai para 30. O mercado se estabiliza. Esse preço volta para R$10? Ele não volta, ele se mantém a 30, entendeu? Então, a grande questão desse aumento de preços é uma só. Não importa qual seja o motivo. A única coisa que as pessoas têm que entender é que só o consumidor final que vai pagar esse preço sempre. Sempre.
é só o consumidor final. Porque tudo é feito para que o consumidor final pague. Entendeu? Eu não vou longe, cara. A questão... é até ridículo falar isso, a questão de sacolas plásticas. Elas custam 5 centavos. E isso é fato. 5 centavos, 7 centavos. Eles botavam esse acréscimo no preço do produto. Você agora paga a tua sacola, não paga? Uhum. O preço do produto diminuiu 7 centavos? É isso. A grosso modo é isso. É ridículo falar, mas é verdade. Uma vez um dono de mercado me falou, eu gasto o preço de um carro popular por ano com bolsas. Ele falou isso para mim. Bom, tá, ok. Ele agora cobra todas as bolsas, todas, não é? Tem mercado, tem lugares que ainda dá uma bolsa, duas, tal. Ele diminuiu um carro popular por ano no preço? Não vai diminuir, entendeu? Nunca há. O mercado, ele nunca... livre mercado, ele nunca caminha para baixo, né? Que seria onde ele afeta a gente. Ele nunca, esse movimento contrário, ele nunca acontece. Nunca. Pode parar e pensar em algum um exemplo. Entendeu? Você não vai achar. Porque ele não caminha, ele não volta. Pois é, essa questão do... Dentro da lógica interna que está acontecendo, realmente nunca volta. O que acontece muitas vezes quando volta, né, se é que pode usar esse termo, é quando acontecem as crises, uma crise, né? Ou, no caso, uma quebradeira geral, aí que acontece o rearranjamento, porque o que é feito em cima de preços, de valor de moeda, o bagulho é quase que uma jogatina, né? Quase que um cassino, né? O que é a maneira como as coisas são feitas, em uma hora ou outra, a bolha estoura, quebra, dá quebradeira geral. Quem se ferra mais é justamente quem está na base da pirâmide, como quase sempre, né? Se resultar em fome, resultar em desemprego, resultar em guerra, o Estado ele vai tentar segurar, igual em 2008, que o governo americano colocou um valor absurdo no sistema bancário para poder preservar, entendeu? Enquanto até hoje lá tem um problema de moradia decorrente desse quebra-quebra. Então, as coisas vão se arrastando assim até que acontece uma crise. Né? E enquanto isso, a gente vai se ferrando. Se acontecer a crise, a gente se ferra do mesmo jeito. Né? Agora, só voltando um pouco, que eu queria falar, que eu até fiz um post no Facebook outro dia sobre isso, que todo esse projeto, toda essa questão de o mercado interno se enfraquecer cada vez mais, isso está muito ligado a um projeto, né? É um projeto de Brasil que remonta, sei lá, final do Império, praticamente, assim. O Brasil ser um fazendão, né? Uma república de grandes latifundiários, ela quer mais que tem a mão de obra barata, todo mundo fudido, a moeda externa valendo uma grana, no caso o dólar valendo muito, que eles vão vender isso para fora, ganhar muito dinheiro, e não vão gastar quase nada com mão de obra, e dane-se, né? Se você parar e olhar a história do Brasil, a nossa industrialização, ela começa por uma iniciativa estatal, não é nem uma iniciativa da burguesia. Claro que tinha indústria antes da CSN, aquela coisa toda, no Vargas, mas o negócio começa a acontecer quando o Estado começa a botar as manguinhas fora, porque a gente estava falando que o Estado ele é uma instituição burguesa, mas, ao mesmo tempo, ele tem um espaço de disputa interna dele, né? Ele também permite esse espaço de disputa interna. Né? A gente fica sempre naquela questão de que vale a pena disputar o Estado ou não. Isso aí acho que não é tema dessa live. Mas nunca é uma iniciativa da burguesia nacional de que vai vir um Ike Batista e vai investir muito num lugar e tudo vai ficar melhor. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque o projeto nacional que está voltando com tudo agora, o Brasil virar um fazendão. Simples, virar um fazendão. Então, eu tinha até anotado para falar sobre isso, por incrível que pareça. Na verdade, não é um projeto de virar, porque sempre foi. Aí, a gente estava conversando sobre isso, que era a questão de você falar, de você agregar
valor a commodity. Eu tenho um pouco de ranço do Ciro Gomes, desde que ele começou com aquela história de que ia ensinar a dobrar lençol de elástico, e não ensinou, e até hoje eu levo esporro porque eu não sei dobrar lençol de elástico por culpa dele. Então eu tenho um pouco de ranço dele. Mas uma coisa ele falava, e é necessário, que é a industrialização. Por quê? O Brasil é muito refém de commodity, no sentido de que você vende... Vamos botar um exemplo ridículo, mas é mais ou menos isso. Você vende o frango a R$10 o quilo e compra o nugget a 20. É isso que acontece com o Brasil e é aí que está toda a merda. E enquanto isso não houver um equilíbrio nessa coisa, que é o que você falou, Rodrigo, a gente está fudido. A verdade é essa. Quem vende o frango quer mais, que fica assim, né? Quem vende o frango quer mais é que não tenha... Que é fácil, é rápido, dá muito dinheiro, acabou. Porque quem vai pagar o preço do nugget é o consumidor final e é essa coisa do superávit, né? Que você acaba quando você compra... Quando você vende um produto e compra ele manufaturado muito mais caro, é o mercado que paga. E se o mercado paga, é onde tem esses pacotes de austeridade que você estava falando e tudo mais, quem é que paga também esses pacotes? É o povo. Então o povo sempre vai pagar. Não importa o que aconteça. E o Brasil é muito fazendão nesse sentido. Porque a gente vende tudo cru, como falam, tudo in natura. A gente vende soja, tudo in natura. E acaba comprando esse produto beneficiado muito mais caro. O valor agregado que deveria ser nosso, Rodrigo, que é o que você estava falando, a gente compra esse valor agregado lá de fora muito mais caro. Isso que vocês falaram, me lembrou da época que eu trabalhava para Petrobras na área de petróleo e gás. Né? O petróleo, então, chega a ser nojento, cara. Então, é isso que eu ia falar. Eu lembro, pra caralho atrás, que na época que começou o consórcio de Itaboraí a rodar, a se especular, se dar o que ele encontrou o pré-sal, o escambau, era uma época muito importante para a Petrobras, porque a Petrobras ela produz petróleo, mas o petróleo que ela produz é um petróleo que ele é mais barato no mercado, porque ele serve para fazer algumas coisas, mas ele não é o que chamam de petróleo. Ele não é refinado, né? É o produto bruto, é o produto cru. É isso que não, é porque, não, é que não é nem. É que existem dois tipos de petróleo. O petróleo do Oriente Médio ele é um petróleo diferente do petróleo daqui. O petróleo daqui, que acho que o petróleo daqui ele tem muita impureza, tem enxofre, tem uns negócios assim que encarece o refino. Não é o caso do Oriente Médio, da Venezuela, por aí vai. Exato. E aí, quando encontraram o pré-sal, ele existe, ele já foi encontrado muito antes de ser anunciado. Muito antes do contrato do consórcio Itaboraí sair, de aquilo tudo ocorrer. O grande boom do consórcio Itaboraí foi porque o preço de se extrair o petróleo do pré-sal, de extrair um barril de petróleo do pré-sal, estava valendo a pena comparado com comprar de fora. E aí, tipo, a gente teve um avanço tecnológico fudido, porque a Petrobras, estatal, investiu pra caralho para poder conseguir novas tecnologias para extrair cada vez mais barato esse petróleo, até que alcançou o status de que eu posso extrair isso aqui, revender e vou ter lucro. Aí aconteceu duas coisas que fudeu muito, né? Primeiro que foi que o barril de petróleo caiu o preço pra caralho, logo depois. Mas a Petrobras tinha grana, podia bancar, tipo, porra, vou fazer essa extração desse barril de petróleo, que isso vai alavancar pra caralho nossa indústria. Na época, muita gente trabalhando na Petrobras. Itaboraí estava lotada de gente, muita gente trabalhando. Tá? Tinha muito emprego por isso. Mas aí aconteceu aquela certa coisinha que a gente chama de lava-jato, que destruiu a Petrobras, destruiu completamente. E a Petrobras não pôde aguentar
barril do petróleo lá embaixo e a Lava Jato derrubando eles, destruindo eles totalmente. E aí, tipo, faz a gente pensar, será que isso não foi um projeto porque a Petrobras estava industrializando demais o país? Sim, sim. E Cara, assim, corrupção tem em todo lugar, todo país do mundo e tudo mais. E eu lembro que teve um escândalo referente também a refinarias na Noruega, e ali eu entendi uma coisa. Houve a Lava Jato, foi política, não vou entrar nesse mérito, mas se protege os contratos. E não foi isso que fizeram. Eu tenho 2 amigos que sofreram um impacto direto dessa questão da Lava Jato, por quê? Paralisou todas as obras, paralisou tudo, foi o que você falou, quebrou a Petrobras. Quebrou tudo, quebrou o Estado, quebrou tudo. E quebrou vários terceirizados por essa questão de aí sim, agir politicamente, de prejudicar quem está no status quo, que foi essa questão de não se manter os contratos. Era simples, cara. Era se manter os contratos. Prende quem tem que prender, faz o que tem que fazer. Entendeu? O Marcelo fez uma pergunta aqui, eu vou emendar. Ele perguntou o que o governo precisa fazer. Na verdade, ele falou arrombado, mas acho que arrombado a gente não pode falar que arrombado é uma palavra feia pra caramba. Mas o que o arrombado do governo precisa fazer para poder ver essas altas de preço? Marcelo, o que a gente está falando aqui desde o início é proteger o mercado interno. É ser mais arrombado ainda e proteger o mercado interno. Só que, assim, e nesse ponto eu não vou culpar só esse governo, porque isso já vem de longa data. Eu lembro que isso começou o escândalo que teve em 2013, se eu não me engano, na Conab. E desde 2013 que tem um projeto de privatizar a Conab. Cara, como é que você vai privatizar um órgão que deveria ser justamente um órgão para proteger a questão do mercado interno? Entendeu? O Bolsonaro agora ele acabou com a Conab. Praticamente ela não existe mais. Ele fez isso. Só que deixa eu pegar essa sua bola e levantar e eu vou jogar uma batata quente para vocês aí, para vocês debaterem. Pode ser. Você falou que o Estado tem que proteger o mercado e ser interno. Agora, vamos usando o materialismo histórico para a gente chegar nesse consenso, nessa ideia. Vocês acham que no nosso sistema, onde a burguesia nacional ela quer que o Estado não defenda, o Estado não proteja o mercado interno, isso é possível? Seja com governos de esquerda ou de direita? Eu vou mais longe. Lembra aquela conversa que a gente teve sobre... Eu lembro que isso realmente virou uma discussão. Com eu, você, Rodrigo e todo mundo e tal. Foi o que procurou nesse dia. Virou uma confusão. Sobre o nacionalismo benéfico, sabe? Sobre você realmente amar o seu país. É meio escroto de falar, mas você querer fazer o possível para proteger o seu país, mesmo que seja em nome do que você falou, da burguesia e tudo mais, de proteger o mercado e não visar o lucro. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Sabe? Não vai, não tem como. Historicamente, estruturalmente, isso não vai acontecer. É triste falar, mas a verdade é essa, cara. Eles não estão nem aí. Ou é o lucro acima de tudo. Então, respondendo já, isso não vai, cara. Cara, mas é como eu falei, o Estado, né, ele é um ambiente de disputa também, né? Assim, vamos ser realistas, não vai acontecer uma revolução amanhã que vamos derrubar todo mundo, enforcar todo mundo em praça pública e... Não vai acontecer. Não vai acontecer talvez nem na próxima geração, mas o que pode acontecer, o que pode ser construído Mas lembrando que a Revolução Russa ocorreu num país extremamente feudal, agrário, e estourou do nada.
Até Marx acreditava que a Revolução Não. Russa nunca ia acontecer lá. Sim, A gente, mas... eu não estou dizendo que aqui é a mesma coisa. Eu não estou querendo dizer isso. Não, Estou dizendo é que assim, porque a no gente não caso da pode... Rússia, já existia uma movimentação política e pensamento revolucionário que foi amadurecendo no final do século XIX. Eles tiveram uma mini-revolução em 1905, se não me engano, né? Então foi algo que, assim, foram pelo menos algumas 3 ou 4 décadas se construindo, né? Assim, o problema é que no caso do Brasil, o que a gente tinha parecido com isso morreu em 64. Morreu com o golpe, e mesmo assim, aquilo que a gente tinha, nem sei dizer se daria em uma espécie de revolução ou não. No máximo, um governo, sei lá, um bloco populista, um governo com mais seção popular. O que eu estava querendo falar é que a gente tem que entender que democratizar o acesso, né, o acesso de demandas populares dentro do Estado. Né? Aí a importância de movimentos sociais, de quem se organizar em algum partido de esquerda está atuando, sejam movimentos de bairro, movimentos sociais. O próprio MST ele tem um papel muito importante nessa situação nos últimos 30, 40 anos, mais ou menos. Né? Acho que a MST não tem esse estudo de tempo. Mas a questão é que se esperar por uma mudança espontânea da burguesia não vai acontecer, obviamente. Entendeu? A gente teve os governos do PT, que a gente teve algo tímido em relação a isso. Né? Então, ali existe um acúmulo de experiência que pode ser útil para esse tipo de coisa. Mas, assim, a gente tem que pautar. A gente... que eu vi falando, que eu estava falando no grupo outro dia, que a gente tem que pautar essas coisas, né? A gente fica nessa... isso não está na boca do povo, essas questões, assim, as pessoas não discutem, elas estão vendo tudo ficando caro, tudo ficando ruim, e no máximo conclui que a culpa é da China, saca? Sabe A gente não pauta essas coisas. Sabe o que acontece, cara? Eu acho que o grande problema é que o povo, ele pinta os partidos como são muito fisiológicos. Eu acredito, provavelmente eu estou errado, mas eu acredito que as pessoas não enxerguem esquerda e direita, sabe? Elas não enxergam isso. Eu acredito que as pessoas enxerguem oposição e situação. E toda a promiscuidade e toda a putaria que rola para se manterem no status quo. Eu acho que as pessoas enxergam dessa forma. Elas falam esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita, mas e isso eu culpo diretamente os partidos, acho que como um todo. Se tem alguma exceção, por favor, falem, porque eu não lembro. Eu culpo os partidos por isso, porque não tem essa ideia concreta de esquerda e direita. Não tem, não para o povo. Não para o senso comum, vamos falar assim. Sabe, eles enxergam como situação e oposição. E essa eterna briga e putaria que rola para se manterem no status quo. Como se fosse um cabo de guerra mesmo. É assim que as pessoas enxergam. Mas aí eu vou usar, acho que a frase que eu já mais falei nessas lives, que é: a ideologia dominante é sempre a ideologia do dominante. Cara, isso é projeto. A burguesia não quer que a gente entenda, que o povo entenda o que é direita e esquerda. A burguesia não é que o povo não entende, é que não querem que ele entenda. A burguesia não quer. Então, A elite não quer. E assim, se você olhar os partidos de esquerda do PT para cá, do nosso lado, eles não são fisiológicos e todos eles têm uma pauta, têm uma ideia bem construída. Eles têm seus tropeços, tipo assim, porra, tem um cara aqui no meu partido que defende coisas que o partido não defende. Isso tem, mas porque um partido, imagina, o Brasil é um mundo gigante, é um país gigante, imagina ter que controlar todo mundo se cadastra que entra em todos os partidos. Isso a gente pode entender, mas são exceções. Na regra, a gente vê que os partidos de esquerda eles têm uma pauta bem clara do que eles estão tentando defender.
Agora, você vai pegar a Rede Globo, que está em 99,9% das casas do Brasil, e, tipo, tá em lugar que a internet não chega, eles vão pautar como se isso tudo fosse a mesma coisa. Como se todos os partidos fossem corruptos, exceto os que eles querem que não seja. E a população vai comprar. A gente não pode esperar também que a população seja desinstruída de forma que consiga entender essas nuances sem que haja trabalho de base. Uma coisa que o Rodrigo falou, que é real, é que o trabalho de base que existia forte morreu em 64. O Glauber, o Glauber, que eu acho que é um cara bem diferenciado, assim, eu gosto muito do trabalho dele, ele estava falando que, na verdade, o que os partidos de esquerda precisam, acho até interessante. Não sei como seria feito, né? Porque na prática a teoria, na teoria, né, é sempre outra. Seria formar centros. Eu vi isso. Né? Centros de fazer o que esses políticos, esses vereadores de bairro fazem. Um consultório de dentista e tudo mais, mas criar centros. Partidos de esquerda, ele falou pelo PSOL, começar a criar esses centros. Você atrai a pessoa, vamos botar assim, e aí vem aquela parte da doutrinação. Você atrai a pessoa pelo serviço social e ali você começa o trabalho de base. Pô, eu achei isso interessantíssimo, cara. Eu acho ele muito interessante, entendeu? Agora ver se vai ter recursos para poder fazer isso. Né? Uma das coisas que eu acho... Roda. Uma das coisas que eu acho que o PT deveria ter feito durante os 13 anos que ele esteve no poder era isso. Era ter fortalecido as associações de moradores, colocado pessoas do partido nas associações de moradores e feito essa construção. Em vez de ter fortalecido as igrejas evangélicas, eu entendo que é contexto, em todo um contexto de eu preciso me manter no poder, eu tenho que fazer esse jogo, porque senão eu não vou conseguir passar a Bolsa Família e acabar com a fome do país era mais importante. Tá, beleza. Mas, enquanto isso, era para ter fortalecido a porcaria das associações de moradores. Aqui, ó, tem 3 pessoas aqui na live, cada um mora em um lugar distinto. Algum de vocês conhece a associação de moradores de onde vocês moram? Eu não conheço daqui. Eu nem sei se tem, cara, para ser muito sincero. Não é uma coisa forte. Exato, era para ter fortalecido. Não é uma coisa existente. Eu lembro que em Caxias, o Rodrigo pode me corrigir, houve um projeto na época do aspirante a ditador do Zito, que ele meio que dividia os bairros em várias subprefeituras com assistentes. Eu acho que posso estar enganado, mas ele meio que fez isso. Eu não sei qual era dele, mas ele meio que fez isso assim. Eu lembro vagamente disso aí. Não estou ligado muito, não. Gente, começar, já tem quase 1 hora de live, mais de 1 hora de live, né? Começar aí a puxar o barquinho aí para encerrar. Normalmente a gente tenta fazer meia hora, a gente nunca conseguiu fazer uma live de meia hora até hoje. Eu vou puxar as considerações finais, vou começar por mim mesmo. Só queria lembrar que o que a gente chama de centrão, né, já que a gente falou de partidos, né, o que a gente chama de centrão na política brasileira, ideologicamente, eles são bem à direita. Né? Queria agradecer aqui a participação do Alexandre, foi muito legal você participar, cara. Assim, a porta está sempre aberta, eu vou querer te chamar outras vezes para participar aqui. Quando for possível, eu quero tomar uma cerveja contigo e conversar sobre esses assuntos e outros também. E, cara, a gente tem várias coisas para conversar, a gente chama o Lário também. Pois tem várias conversas você me deve. O Alex querendo fazer vários bate-boca aí. Nunca, cara. Sabe que, porra. Não é bem assim. Tá porque, na verdade, assim, tudo que eu quero é aquela história, que as pessoas entendam que comunismo é uma roupa legal no corpo, emprego legal, salário legal e comida no prato. Quando as pessoas entenderem isso, aí vai andar, cara. Exatamente. Então, Alexandre, já começou a falar, então, por favor, suas considerações finais e depois o Lário também.
Pra gente poder dar nosso Beleza. tchau. Importante. Você, consumidor, nós, consumidores, é sempre a gente que vai pagar a conta. Não existe empresário bonzinho. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, não vou citar nome, que tinha um gerente de logística e teve uma reunião sindical. E aí os gerentes saíram em defesa e tudo mais, isso para vocês entenderem como a coisa funciona. E ele ficou meio assim e tal, eu trocando uma ideia com ele, ele falou, cara, eu nunca conheci um patrão bonzinho na minha vida. Eu já era um senhor bem idoso, eu tenho 30 anos, eu cheguei nesse ramo de logística quando isso aqui era mato. Eu nunca conheci nenhum avanço, e isso o cara era gerente de logística. Ele falou para mim, eu nunca conheci nenhum avanço que não fosse trabalho de base. E até isso, lembra quando eu falo com vocês que o maior mérito da direita não é ela criar algo, mas sim roubar as pautas de esquerda e tornar delas? Eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que esse é o grande ponto que as pessoas, que a esquerda precisa entender. Que a direita faz isso como ninguém, cara. Eles são geniais, vamos falar a verdade, nesse ponto. No mau sentido, mas eles são geniais. E até isso eles roubaram a pauta sindical. Pintaram o sindicato de monstro. Você pode sair na rua aí e conversar com 30 pessoas, todas elas vão chamar sindicalista de vagabundo. Isso ficou muito marcado quando esse gerente falou comigo. Sabe? De falar, pô, não existe patrão bonzinho. Ninguém, você, Rodrigo, você, Lário, a gente não montaria um negócio para gerar emprego. Você monta um negócio para gerar lucro. O emprego é consequência. E a consequência desse emprego é quanto menor o salário, quanto piores as condições, porque o mercado, o Deus mercado, ele serve para uma coisa, para fortalecer o capitalismo da seguinte forma: quanto mais precário for, mais se lucra. Hoje eu passei num mercadozinho de bairro e tinha uma fila de 50 pessoas. Uma vaga de emprego. Cara, o salário deles deve ser R$900, esse mercadozinho de bairro. Porra, não é genial, cara? Você andar com um Jeep Renegade de 100 e poucos mil e pagar R$900 de salário? Então, para o capitalismo, qualquer crise que afete a população, ele gera lucro para o capitalismo. É isso que as pessoas precisam entender. Chega de consideração, só vou ficar mais uma hora falando aqui. Mas o que as pessoas têm que entender é isso. É um projeto, é o que o Lário falou. No capitalismo, qualquer crise gera lucro. Então eles forçam, eu acredito que eles forcem crises. Entendeu? Para precarizar a mão de obra. É simples. Vou fazer vou pegar esse gancho aí do Alex sobre o capitalismo força crises, e eu vou pedir para as pessoas que assistirem esse live ou o vídeo no YouTube depois, vão lá, procura no Google qual foi o número de pessoas que se tornaram bilionários durante a pandemia só no Brasil. Vocês vão entender como o que o Alex falou é verdade. Como o capitalismo ajuda a crescer o lucro dessa galera. Mas eu queria usar como consideração final meio que uma resposta para o que o Marcelo falou sobre como é que resolve o problema. Resolve com a gente se organizando e lutando por nós. Só que o trabalhador lutando por o trabalhador que vai resolver. No dia que o trabalhador perceber que toda e qualquer pauta, não interessa a pauta que seja, que o patrão defende, que o patrão quer, que o patrão fala que é boa, ela é ruim para o trabalhador, mesmo o trabalhador não tem. O trabalhador pode dizer assim, cara, eu acho que é bom. Aí ele olha para o dono, o empresário bilionário, os donos do banco, os donos das grandes empresas do Brasil e fala assim, o que esse cara está falando? E esse cara acha que é bom também. Tá, é ruim para ele. Sempre vai ser ruim para trabalhador. Ia falar isso agora, cara. A regra tem que ser uma só. Se é bom para o patrão, não é bom para mim. Pronto, é simples. Exato. É entender. Não existe, não tem como. Porque quem controla a sociedade não é o político. O político, ele é uma peça, um jogo de xadrez,
que a burguesia controla. Quem controla a sociedade, ela não quer, ela quer dizer, sempre que a vida do trabalhador seja pior. Porque quanto pior a vida do trabalhador, maior é o lucro deles. E o lucro deles é o que gera poder para eles. Eles querem poder. Só isso, eles querem sempre poder. Porque com poder eles podem viver no luxo. Para que exista pessoas em Dubai comendo pizza com pó de ouro jogado em cima, tem que ter gente morrendo de fome no Brasil. É isso. E como o Alex falou, a gente, nós que defendemos uma sociedade anticapitalista, seja anarquistas, seja comunistas, tudo que a gente quer é uma vida boa, é uma vida ok para todo mundo. E entenda que quando a gente não quer que uma vida ruim para o burguês, não. O burguês que não quer, que quer deixar de ser burguês, tipo o Engels da vida, a gente quer que ele tenha uma vida boa também. A gente quer Goulart, quer paredão pro burguês que vai querer acabar com a vida boa do trabalho, com uma vida boa da sociedade para manter os luxos dele. Isso aí a gente não tem ressocialização, não. É punitivismo mesmo. Agora, pro burguês que entende que, caralho, o meu luxo fode a vida de um monte de trabalhador, então eu não quero ter meu luxo mais, eu quero que todo mundo, inclusive eu e toda a resto da sociedade, tenha uma vida digna. A palavra é essa, digna. Esse burguês, a gente não quer que ele morra, que ele seja fuzilado, não. Agora, esse é o objetivo. A gente quer passar para todo mundo. A gente só quer que todo mundo tenha uma vida digna. E para que todo mundo possa ter uma vida digna, o burguês não pode ter luxo. Essa palavra também é muito importante. A gente não quer que o burguês vive na miséria. A gente só não quer que ele tenha luxo. Se é para todo mundo, se é para ter iPhone, que todos tenham, né? É verdade. Exato. Eu vou deixar só uma ideia aqui para uma próxima live, que era uma frase que meu tio falava para mim, meu falecido tio, ele falava muito isso para mim nos anos 90. Era moleque, burro ainda continuo. Mas ele falava muito isso, que o que faltava no Brasil, e eu nunca entendi, eu fui entender isso, talvez eu entenda isso agora melhor. O que falta no Brasil é uma crise ao ponto que haja uma ruptura. E ele justificava isso da seguinte forma: pense em qualquer país que hoje em dia seja uma grande potência e veja se em algum momento a população não teve que haver essa ruptura para as pessoas não morrerem de fome na rua. Agora você pensa na história entreguista do Brasil, até da sua própria independência, que foi entreguista, né? A gente pagou para ser independente. E talvez não seja passível de talvez uma crise gigantesca, uma crise de as pessoas passarem fome na rua, igual ele falou que no país dele você trabalhava o dia inteiro para ganhar um saco de batata e um pão. Porque era isso, porque o dinheiro já não valia mais. Chegou um ponto que o dinheiro não valia mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma próxima ideia para pesquisarem é falar sobre isso. O que falta no Brasil não é essa crise para ver essa ruptura. Eu acho que sim, falta essa crise, mas eu acho que o que o Rodrigo falou mais cedo, na hora que ele falou sobre a revolução russa, é importante. Para que essa crise nos leve para um momento bom, precisa ter trabalho revolucionário na mente de todo mundo antes. As pessoas precisam entender a classe que elas estão e precisa ter ódio da burguesia. Se tiver só a crise, aí a gente tem crise todo ano. Então, mas não é uma crise lembrar que a burguesia, porque tem que ser uma crise igual aconteceu na União, na França, ou seja lá o que for, do povo chegar e falar, não, chega, basta, ver essa ruptura. É esse que é o ponto, é ver essa ruptura por parte do povo falar, basta. É como o Lário falou, né? Depende muito de como a ruptura é e qual a base que vai ter, porque precisa lembrar que na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, depois e seguida de crise de 29, a ruptura foi parecida e gerou a ascensão do nazifascismo, né? Então, quem assumiu, assim, né?
que assumiu a face da ruptura. Pois antes disso foi uma derrota, foi uma derrota imensa do Partido Social Democrata alemão e dos comunistas, né? Então a disputa foi perdida lá atrás e resultou no que virou o nazifascismo. Mas essa é uma discussão muito boa para uma próxima live, né? Mas a gente já está batendo aqui 1h15 já. Não, hoje não dá A gente fala pra caramba. Hoje a gente não tem mais gás para conversar sobre isso. Mas, assim, é uma ideia, é um tema interessante. Mas, então, gente, vamos encerrar? Bora. Vamos dar tchau, tchau aí para todo mundo aí? Tchau, tchau, amiguinhos. Adeus, galera. Evolução e consciência de classe aí. Como sempre, comunismo vencerá. Vamos. Tchau, tchau.